Boa noite, pessoal. Que eu tô gravando à noite, né? Mas bom dia pra quem estiver vendo durante o dia, de manhã. Boa tarde pra quem estiver vendo de tarde. É, Hoje a gente vai. Eu dei uma olhada nas atividades de vocês. Não vi ainda os projetos direito, não dei uma olhada mais profunda, mas vi por cima que todo mundo tirou uma nota ok, tirou uma nota legal. Serviu também para eu ter um feedback de como tá sendo as aulas, se vocês estão compreendendo, ok. E aí, hoje a gente vai continuar falando de modelagem, do modelo entidade de relacionamento, falar outros casos mais específicos, modelar relacionamentos mais complexos e entender esses casos especiais, que esse grande depende aí que tem nos casos do que é uma entidade, do que ser uma entidade, do que pode ser uma entidade, e dos tipos do mais. Tudo tem um grande depende. E aí a gente vai revisar os conceitos básicos, né, que a gente viu na atividade e tudo mais. A gente vai falar de relacionamentos que têm atributos, um pouco de cardinalidade, e eu vou mostrar alguns casos práticos para vocês. E aí, lembrando os fundamentos, né? E a gente viu entidades, que são os objetos do mundo real. Aqui na imagem a gente tem uma pessoa, que é uma entidade, que pode ser uma entidade. Um aluno, uma disciplina, que, como eu disse, geralmente são representados por substantivos. O nome que a gente dá geralmente é um substantivo. Um aluno, uma pessoa, e no modelo, né, no diagrama, ele é representado por retângulos. A gente viu também os atributos, que são as propriedades, que são as características das entidades. Que, por exemplo, do aluno pode ser a matrícula dele, o nome, a disciplina, pode ser o nome da disciplina, os alunos dessa disciplina. E uma pessoa pode ser, como tá na figura, o nome, a idade, o país, a altura, o peso. Depende muito, novamente depende muito de qual é o objetivo da sua modelagem, de para que você está modelando aquilo. E a gente tem os relacionamentos, que é a conexão ali entre uma entidade e outra. Por exemplo, um aluno que faz uma disciplina, que paga uma disciplina, que cursa aquela disciplina. Esse relacionamento geralmente a gente nomeia como um verbo. Faz, cursar, geralmente a gente deixa como verbo. E é representado como um losango. O atributo é representado como um pontinho, né? Um redondo. E aí a gente tem a cardinalidade também, que eu falei na última aula nomeei como tipos de relacionamento, que o quanto aquele relacionamento pode acontecer em máximo e em mínimo. Pode ser 1 para 1, que é uma ocorrência de uma ocorrência de uma entidade e uma ocorrência de outra entidade. Vou explicar melhor nos casos práticos. De 1 para muitos ou de muitos para muitos. Essas são as cardinalidades. A gente vai trabalhar um pouco mais nelas hoje. É aqui um exemplo dos diagramas, de como eles acontecem. Aqui um aluno, um substantivo. As cardinalidades são esses numerozinhos entre parênteses. Eles não estão ajustados aqui é só um exemplo. A gente ainda vai falar das cardinalidades melhor. O aluno, substantivo, representado como um retângulo,
representado como um losango, o relacionamento. O aluno faz uma matrícula. E a disciplina possui, a matrícula está associada, não sei se deveria ser esse possui aqui. A matrícula está associada a uma ou mais disciplinas. Só um exemplo para mostrar a parte gráfica, como eles são representados. E aqui a gente vai falar de relacionamentos com atributos. Um relacionamento geralmente o mais certo é que os atributos estejam nas entidades. As entidades que têm características. Mas existem casos que os relacionamentos também precisam ter atributos. Por exemplo, aqui um problema. Imagine um sistema de matrículas escolares onde precisamos guardar a data em que o aluno se matriculou e a nota final do aluno da disciplina. Essa data aqui, podemos até usar isso aqui. Essa data, não pode, porque aqui matrícula está como entidade. Aqui, ó. Pode ser também, deixar aqui como eu fiz, como uma entidade de fato. Mas ele pode ser uma entidade associativa. Uma entidade com características. Quando o relacionamento... Quer dizer, uma entidade não. Um relacionamento, que nesse caso aqui, nesse problema, seria o relacionamento. Deixa eu colocar no BR modelo aqui. Eu imprimir o BR modelo. Oh, não. Nossa, tem muita coisa aqui. Mas, aula 3. Então, deixa eu lembrar, eu sempre esqueço. Sistema de matrículas escolares. No caso, a gente teria aqui o aluno. Pega aqui a entidade, aluno. E aí, eu sempre esqueço. Eu tenho que voltar a cada palavra. Um aluno que se matriculou, matricular, um relacionamento, matricular numa disciplina. Matricular. E a outra entidade, disciplina. O aluno ele pode se matricular numa disciplina. Normalmente. Só que, qual é o problema aqui? Se a gente precisar guardar a data em que o aluno se matriculou e a nota final do aluno da disciplina. A data que o aluno se matriculou, se eu colocar só em aluno aqui um atributo data, em aluno, data, não tem muito sentido. Tipo, seria data de quê? Data de nascimento? Data... Não fica claro. Se a gente colocar... Eita. Paga. Se a gente colocar nota aqui em aluno... Nota de quê? De qual disciplina é essa nota? Sabe? Não fica... A gente tenta deixar o diagrama, o banco de dados, no geral, o mais claro possível para quem vai usar, fazer o código em cima disso, né? Então, tem que estar o mais claro possível. Então, essa nota só do aluno... E um aluno não tem só uma nota. Porque um aluno não está matriculado, geralmente, em uma só disciplina. Depende muito do caso. Mas vamos imaginar aqui que um aluno ele pode estar matriculado em mais de uma disciplina. Então, essa nota não faz sentido estar aqui. Seria só uma nota armazenada. E as outras disciplinas? E aí, se colocasse nota em disciplina... nota em disciplina, mas nota de qual aluno? Então,
não faz sentido estar em disciplina também. Então ele tem que estar aqui, no meio, entre esse relacionamento de aluno e disciplina. É o que está ali no meio. É algo que também está relacionando essas duas entidades. E a gente usa essa entidade associativa, que é uma entidade, mas ele é também um relacionamento. É um relacionamento dentro de uma entidade. Vamos pensar assim. E a gente dá um nome aqui, matrícula. E aí faz mais sentido a gente colocar aqui data, só data realmente, que é a data da matrícula do aluno que está associado a essa matrícula. E a nota, eu tento deixar retinho, mas esse aplicativo, esse site, ele não permite. Pra mim sempre tá torto. E essa nota, que é de um aluno que está associado a uma disciplina. Então, vai estar algo mais exclusivo ali. E vai estar associado à matrícula. A gente teria um número de matrícula também. Enfim, assim que a gente pode resolver este problema de solução aqui embaixo. Transformar uma entidade associativa matrícula, que foi o que eu fiz ali. Então, esse é um caso específico. E aqui, vamos modelar agora um pet shop. Deixa eu ver, tem que sair de novo. Eu não consigo colocar... consigo. Aí eu deixo os exemplos todos num arquivo só. E aqui a gente tem as entidades pet, dono e serviço. E as regras. Pra gente trabalhar aí essa cardinalidade. Um pet... Vamos logo colocar as entidades. Porque eu só peguei esse exemplo, gente. Eu não fiz ainda. Eu faço ao vivo. Pet, ao vivo não, que essa aula não está sendo ao vivo. Pet, temos dono. E temos serviço. Isso. Aí tá, já colocamos lá as entidades. As regras desse diagrama. Um pet, ele pode ter vários donos, no caso de uma adoção compartilhada. Um pet pode ter vários donos. Um pet, ele vai ter um relacionamento... Sim, gente, se você só arrastar a setinha, ele coloca o relacionamento automático. Um pet, ele pode ter vários donos. Eu quero mostrar pra vocês. Será que eu coloquei? Isso aqui. Essa atividade deveria estar depois. A gente pode deixar ela pra terminar já já. Porque, ó, ela tá aqui. Vamos lá. Deixa eu falar logo algo. Que é cardinalidade em modelagem de dados. Porque tem um detalhezinho na cardinalidade que eu aprendi e eu nunca mais esqueci. Cardinalidade define quantas ocorrências de uma entidade pode se relacionar com a ocorrência de outra entidade. E é basicamente aquilo que a gente viu em tipos de relacionamento. Como a gente viu aqui. De um pet pode ter vários donos. Então, seria um ou vários donos. Seria um ou muitos. Seria esse tipo de relacionamento. Mas aí ele chama de cardinalidade. É a regra de quantidade dos relacionamentos do modelo entidade de relacionamento. Aí, a imagem está um pouco ruim, eu sei, mas é funcional para o que a gente quer. O sentido da leitura do relacionamento. Aqui a gente tem empregado e a gente tem empresa. E aqui o relacionamento é trabalho. O empregado trabalha em uma empresa. Sempre dá para transformar um relacionamento em uma frase. Em uma frase português que a gente entenda. Então, um empregado trabalha em uma empresa. É uma frase mais coesa. E aí, a gente pergunta.
E aí a gente lê assim. Um empregado, desse lado aqui, ele pode trabalhar em quantas empresas? Um empregado, ele pode trabalhar, nesse caso, em uma, no mínimo uma e no máximo uma empresa. Então, a relação de empregado, uma unidade de empregado, ele pode trabalhar em uma ou uma empresa. Então, a cardinalidade tem que estar desse lado aqui, ó, do lado de uma empresa. Mas a gente lê do lado de empregado, indo pro lado de empresa. Então, um empregado deste lado, aí segue aqui a seta, pode trabalhar em uma, no mínimo uma, no máximo uma empresa. E aí, tá definida a cardinalidade de empregado. Para definir a cardinalidade de empresa, a gente lê pro outro lado. Uma empresa, ela pode ter 0 ou muitos empregados. No mínimo, nenhum empregado, no caso, faliu, e no máximo, N empregados, muitos empregados. Então, a cardinalidade de uma empresa está desse lado, do ladinho aqui de empregado. Uma unidade de empregado pode trabalhar em uma ou uma empresa. Uma unidade de empresa pode ter 0 ou N empregados. É assim que a gente lê, que a gente define a cardinalidade. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Aqui são... A gente não vai usar no BR Modelo esses símbolos. Mas aqui o símbolo de uma ou nenhuma ocorrência. Um ou nenhum. Aqui essa bolinha, né? Aqui os dois tracinhos. Uma e somente uma ocorrência. Um ou um. Aqui várias ou nenhuma ocorrência. Esse triângulo aqui cortado com uma bolinha. E pelo menos uma ocorrência. Esse triângulo com o tracinho. A gente não vai usar na disciplina, mas eu trouxe aqui a nível de curiosidade também. Se vocês veem em outro lugar, para vocês saberem identificar. Mas a gente vai usar o padrão assim entre parênteses, que é o que a gente usa no BR Modelo. E aqui os tipos de cardinalidade, que são os mesmos tipos de relacionamento, que é 1 para 1, que é uma pessoa só tem um CPF e ela só pode ter um CPF. E um CPF só pode estar associado a uma pessoa. Um carro tem um chassi e um chassi geralmente só pode estar associado a um carro. Esse é o relacionamento 1 para 1, a cardinalidade 1 para 1. Aí tem a 1 para muitos, que é um professor leciona para N alunos. Ou um cliente faz N pedidos. E tem um muitos para muitos, que é alunos, sempre no plural aqui, alunos se matriculam em N disciplinas, M disciplinas, muitas disciplinas. E produtos são vendidos em N lojas, muitas lojas. Muitos produtos são vendidos em muitas lojas. Muitos alunos se matriculam em muitas disciplinas. Aí aqui. Como identificar a cardinalidade? Aí você pergunta, quantos daquela coisa, unidades de coisas, podem se relacionar, quantos X, vamos ler certo. Quantos X podem se relacionar com um Y? Aí, exemplo. Quantos alunos um professor pode ter? A resposta é muitos. 1 ou N. Eu posso ter um aluno ou N alunos. Mas por que não 0 alunos e N? 0 para N, né? Também tem essa cardinalidade. Eu não seria professora se eu não tivesse alunos. Então, para um professor acontecer, ele precisa ter alunos. Então, a cardinalidade mínima, que é a desse lado
eu tenho problemas com direita e esquerda, mas desse lado aqui, esse primeiro número, é a cardinalidade mínima. Eu não sei se eu coloquei aqui no slide, se vai ter aqui. Tem. Enfim, a gente passa pra cá, depois a gente volta. A cardinalidade mínima, que é o que está desse lado aqui, pode ser 0 ou 1. Indica se o relacionamento é obrigatório. Então, um aluno ele pode ter, não é obrigatório. Então, ele vai ter um 0 aqui do lado. Então, nesse exemplo aqui, quantos alunos um professor pode ter? Se tivesse aqui um 0, não seria obrigatório eu ter alunos. Seria um 0, poderia não ter alunos, ou poderia ter muitos alunos. Não seria obrigatório eu ter alunos. Então, quando não é um relacionamento obrigatório, a gente usa essa cardinalidade 0. O mínimo é 0. Ou deve ter. Então, a gente usa 1. Então, aqui o exemplo. Um aluno pode ou deve ter uma matrícula. Ele deve, né? É bom, né? Então, a gente usaria a cardinalidade mínima 1. Então, nesse caso de matrícula, seria o aluno ter uma ou uma matrícula. Poderia ser uma. Não, poderia ser várias, porque eu mesmo tenho várias matrículas por aí. Mas uma matrícula seria única a um aluno. Mas você teria que, no mínimo, falando aqui no mínimo, você teria que, no mínimo, ter uma matrícula, um número de matrícula. E aqui um professor tem que ter, no mínimo, um aluno, ou muitos. Aqui o inverso. Quantos professores um aluno pode ter? Muitos, ou muitos. Mas aqui eu acho que pode ser um. Se você estiver pagando só uma disciplina, você só vai ter um professor. Mas é aquele grande depende, como sempre. Depende do caso. Por isso que essa é uma disciplina que essa parte aqui, toda disciplina, vocês vão ter que praticar bastante. Por isso que tem várias práticas aqui pra frente dos slides. Aqui já falamos da cardinalidade mínima, que define se é um relacionamento obrigatório ou não. E aqui a cardinalidade máxima indica o limite. Até quantos aquilo pode ter. E pode ser um ou muitos. A gente vai ver nos exemplos aqui. Eu vou começar os exemplos aqui. Mas eu vou voltar pra quê? A gente falar um pouco de cardinalidade. Ai, fica confuso aqui. Mas aqui eu vou perder aqui a coisa. Mas enfim, vamos focar aqui. No relacionamento entre pet, dono e serviço. Um pet, ele pode ter vários donos. Então, a gente imagina que ele pode ter um ou vários donos. Por que não 0? Porque é um pet shop e não um abrigo. Se fosse um abrigo de pets, aí poderia ter 0. Ele tá esperando um dono. Ou muitos, se fosse adoção compartilhada, como tá falando aí. Mas um ou vários donos. Então, a gente relaciona aqui pet com dono. Deixa eu arrastar aqui. Então, naquele esquema de sentido leitura. Um pet, uma unidade de pet, uma ocorrência de pet, ele pode ter um ou vários donos. E aí a gente aperta aqui, ó, nesse i, que quando a gente passa o mouse em cima vai aparecer. Aí vai aparecer aqui do lado a cardinalidade para você escolher. Tem aqui até as opções de cardinalidade que você pode escolher. Então, no caso aqui é um pet, uma ocorrência de pet, uma unidade de pet. Ela pode ter um ou vários donos. Então, é esse aqui, ó, 1 ou n. 1,n. Aí a gente leu assim, desse lado. Eu não tenho uma canetinha aqui pra rabiscar. Poderia colocar aqui uma seta, não dá.
ficaria muito feio. Mas aqui, você lê de pet até dono. Um pet, uma unidade de pet, ela pode ter um ou N donos. Pensando em guarda compartilhada. Aí vamos ver o próximo. Vamos ver aqui de dono, não tem especificando ali, mas a gente vai ver. Um dono, ele pode ter um ou N pets também, eu acho. Se ele tá... se ele é um dono, ele é de um pet. Ou de vários. Então, a gente lê aqui de um dono, uma unidade de dono. Ele pode ter clica aqui no izinho, um ou N pets. E aqui tá feito o relacionamento entre pet e dono, com a cardinalidade correta. E aqui vamos ver a próxima regra. Eu já coloquei serviço aqui. Coloquei, mas ficou lá um pouquinho embaixo. Eita. É bom que aproxime, eu sou um pouco ceguinha. Serviço. Serviços com históricos de atendimentos. Então, eita. Então a gente vai colocar aqui um atributo em serviço, que é histórico. Serviço tem que ter um histórico de atendimento. Não sei se eu coloco a palavra inteira. Atendimento. Aí a gente liga aqui esse atributo. Tá. E aí, como a gente só tem isso de regra, a gente vai supor o resto, né? Um serviço, ele deve estar ligado a ter um relacionamento com um pet. Que a gente imagina que o serviço seja feito a um pet, né? Poderia estar ligado a um dono. E aproveitando aqui, por que eu não faço essa ligação com o pet, que é o que vai receber o serviço, e com o dono, que provavelmente é o que vai pagar o serviço? Porque ele fica redundante. Quando a gente tem aqui um relacionamento entre dono e pet, então ele já tem um relacionamento concreto aqui, feito. E a gente relaciona aqui o serviço com pet. Então, vê que ele faz uma linha entre dono e serviço. Então, querendo ou não, o serviço está associado a um pet e um pet já está associado a um dono. Então, não faz mais sentido eu associar um serviço a um dono. Ele vai ficar redundante e não tem necessidade de associar nesse caso. Tem muitos casos que não precisa. Você tem que analisar muito bem o que é que você precisa associar ou não, né? Então, nesse caso, ficaria redundante. Pode ver, fazer até um círculo aqui, ó. Não precisa, gente. O que a gente quer é que o banco ele fique o mais simples possível. Então, não precisa. Fica redundante. Onde eu tava? Relacionando o pet com o serviço. A gente tem aqui histórico de atendimento. E o serviço, indiretamente, já está associado ao dono do pet. Certo? Perfeito. Então, como a gente não tem regras aqui, a gente vai aqui imaginar. Um serviço, lendo sempre uma unidade de serviço aqui desse lado, ela pode estar associada a um ou um pet, porque eu acredito que um serviço ele seja individual, a gente não vai fazer um serviço coletivo com vários pets. Eu acho, né? Não sei. Não tenho pet, gente, não entendo muito bem, então se vocês quiserem me corrigir depois, fiquem à vontade. Então, uma unidade de serviço, ela pode estar associada a um ou um pet. Aqui a gente muda a cardinalidade. Um ou um pet. A gente leu de um serviço para um pet. Um pet, aqui desse lado, ele pode estar associado a um ou vários serviços, porque o pet pode voltar para fazer outros serviços. Eu acredito.
Então, aqui a cardinalidade do PET é... A cardinalidade aqui é... Eu já esqueci. Um PET, ele pode estar associado a um ou vários serviços, né? Um ou N serviços. Então, ficaria assim, basicamente, o nosso problema ali. Um dono associado a um PET associado ao serviço. A gente tem aqui o atributo histórico de atendimento ao serviço. E é isso, a gente matou isso aqui. E aqui tem a dica que eu ignorei. Sempre nomeie relacionamentos com verbos. Assim, exemplo, o PET recebe um serviço. Eu não nomeei aqui, eu deixei só relacionamento também, eu considero ok. Mas você tendo sempre em mente, tipo, quando eu tava aprendendo isso, foi o que mais ficou na minha cabeça, dessa forma de leitura. De uma unidade de PET associado a quantos serviços? Quantos serviços esse PET pode estar? Perdão. Um PET, ele pode estar associado a quantos serviços? A um ou vários. E um serviço pode estar associado a quantos PETs? A um ou um, que é um serviço. Sempre pense assim, uma unidade. E assim fica fácil a cardinalidade. Pelo menos pra mim ficou. Vocês me dão aí um feedback do que é que vocês acham. Mas aqui tá pronto esse. Fizemos 2. Gente, como eu vou colocar notas aqui em cima pra dividir. Porque eu vou colocar tudo em um arquivo só pra mandar pra vocês. Vou colocar aqui desse lado. Mas eu posso só mandar print. Cada um separado. É melhor. Aqui. Vamos para o próximo. Onde foi? Aqui. Até apresentar, né? Porque eu fico com essa tela feia. Exercício de demonstrações de BR modelo. Eu tô pensando aqui que eu posso deixar pra vocês fazerem algum. Eita, aqui tem a resposta de um, ó. Poxa. Era a minha colinha. Perdão. Eu só coloquei 2. Não, eu coloco outra atividade. Vamos fazer os 2. Exercício 1, sistema acadêmico básico. A gente tem as entidades aluno, disciplina. Vamos colocar lá. A gente tem aqui aluno e disciplina. Aluno, a entidade é aluno. Deixa eu aproximar de novo para ninguém ficar confuso, nem eu. Aluno. E temos a entidade disciplina. Disciplina, já tem aqui. E aí vamos ver as regras. Um aluno pode se matricular em várias disciplinas. Então a gente já vai fazer aqui o relacionamento, ó, só ligar. E aí, mesmo esquema. Como um aluno pode se matricular em várias disciplinas. Um aluno, uma unidade de aluno, uma ocorrência de aluno, pode se matricular em uma ou várias disciplinas. Aqui ele dá sua cardinalidade máxima, que ele pode se matricular até várias disciplinas. Ele não dá a cardinalidade mínima, que seria 0 ou 1. A gente vai considerar uma aqui. Então, um aluno, uma unidade de aluno, pode se matricular em uma disciplina. Então, aqui, uma ou várias disciplinas, perdão. Um aluno, uma ocorrência de aluno, uma unidade de aluno, pode se matricular. Seria aqui o relacionamento matricular. Vou até mudar o relacionamento. Matricular. Um aluno pode se matricular em uma ou várias disciplinas. Aqui a gente já fez a primeira regra. Uma disciplina pode ter vários alunos. Ali aqui desse lado. Uma unidade de disciplina, uma ocorrência de disciplina, pode estar
pode ter um ou N alunos. Aí você pode pensar, uma disciplina pode ter 0 alunos. Como é o caso das disciplinas do curso de informática estão fechadas, né? Mas vamos ignorar este fato e vamos pensar que a disciplina está ativa, que ela pode ter um ou N alunos. Fizemos aqui a segunda regra. Arrumamos aqui a cardinalidade dos dois. E cada matrícula deve registrar a data de ingresso. Então, matrícula vai ter que ser uma entidade associativa. Eu vou perder as cardinalidades que eu já fiz. Que é um N para os dois. Mas vamos lá de novo. Um aluno, uma unidade de aluno. Gente, é igual isso aqui. Só que os atributos são diferentes. Uma unidade de aluno pode se matricular em uma ou N disciplinas. E uma unidade de disciplina pode ter um ou N alunos. Aqui esse relacionamento é matrícula. Deve registrar a data de ingresso. Aqui a gente registra a data e a nota aqui em cima, né? Aqui só a data de ingresso. Que vai ser um atributo aqui em cima. Data ingresso. Associada aqui. Nunca fica reto. É incrível isso. Enfim, aí fica assim. É claro que em todos aqui, aluno devia ter mais atributos, mas a gente vai melhorando. Aqui, já matamos esse, já fizemos. E vamos para o último exemplo aqui, que é... Vamos ver aqui o quão está confuso isso aqui. Deixa eu pôr para este lado. Tá? Como se estivesse vazio. Um hospital. A gente precisa das entidades médico, paciente, consulta. Médico, paciente, consulta. Médico, paciente, e consulta. Aqui temos as nossas 3 entidades solicitadas. Aí, as regras. Um médico atende no mínimo 5 e no máximo 20 pacientes por dia. Gente, mas nem eu vou saber aqui. Mas ele já dá, eu já estou dando a resposta. Ou N. E esse limite de 20, na modelagem do banco de dados, vai ficar 1 ou N. Porque não tem como a gente modelar 5 ou 20 especificamente. Então, essa parte de modelar exatamente e especificamente, que seria no mínimo 5 e no máximo 20, vai ser para a galera que está programando de fato o aplicativo, no caso do hospital aqui, o software por hospital. Mas a gente coloca no mínimo 1 e no máximo muitos. Aí esse limite vai ser feito no back-end, né? Na galera que está programando. Então a gente coloca aqui qual é o relacionamento entre quê? Um médico e um paciente. Um médico e um paciente. Então, uma unidade de médico, ele pode atender um ou muitos pacientes. No caso, seria 5 ou 20, mas aqui
nos nossos limites, dentro dos nossos limites da modelagem do banco de dados, a gente coloca um ou N. O resto é problema pro seguinte, a gente dobra e passa pro próximo. Um paciente pode ou não ter consultas. Um paciente relaciona aqui com consultas. Um paciente, uma unidade de paciente. Tá vendo que sempre tem um aqui, um número, uma unidade de ocorrência, uma ocorrência. E qual é a regra mesmo? Um paciente pode ou não ter consultas. E aí vem aquela cardinalidade, cadê? O mínimo e o máximo, que o 0 indica que pode, que não é obrigatório. Então, aqui nesse caso, não é obrigatório que um paciente tenha uma consulta, nesse caso. Então, vai ser 0 ou N, né? Então, um paciente, aqui lendo desse lado, uma unidade de paciente, uma ocorrência de paciente, pode ter pode ter 0 ou N, eu acho, 0 ou N consultas. Ele pode ter nenhuma, ou ele pode ter várias consultas. Já tá certo aqui, eu nem preciso mudar nada. Aqui. A próxima regra. Uma consulta deve ter exatamente um médico e um paciente. Uma consulta. Aí aqui parece redundante, mas a gente vai ter que relacionar, fazer aqui um círculo aqui de relacionar consulta com médico. Eu acho que sim. Eu imagino que sim. Só conferir. Gente, nesse caso, é estritamente necessário que faça-se a relação entre consulta e médico também, mesmo ele já estando indiretamente ligado à consulta, tá ligado ao paciente, o paciente é o médico. Mas, como tem essa restrição de uma consulta deve ter exatamente um médico e um paciente, então tem que fazer a ligação com os dois, querendo ou não. Então acaba que não fica redundante. Nesse caso não é redundante. Então cada caso é um caso, sempre tem um depende. Então a gente vem aqui, uma consulta pode ter um e exatamente um paciente, e somente um paciente. Uma consulta pode e deve ter um médico e apenas uma unidade de médico. Então fica assim. Fica meio redondo, fica meio feio, mas é assim mesmo. Uma consulta, um médico pode estar. Aí vamos completar aqui o resto, que as regras são essas mesmo, só. Um médico, ele pode ter uma unidade de médico, ele pode estar associado a uma ou mais consultas, né? Se ele é médico lá de um hospital, de uma clínica, ele pode ter uma ou N consultas. Um paciente também pode ter 0 ou N consultas, que eu acho que isso tinha ali, né? Um paciente pode ou não ter consultas. E acho que é isso. Aí tá. Qualquer coisa, depois eu revejo e corrijo, né? Se eu tiver errado algo, que errar era humano. Aí eu vou colocar no Moodle. É isso, né? Pra hoje é isso. Tem aqui o slide da resposta. Não sei. A resposta já tá em tabela, já tá mais pra frente. Eu vou colocar esta aula no Moodle, os slides e os prints disso aqui. Por hoje é só. E a atividade, né? E uma atividade referente a esse assunto. Por hoje é só. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tchau, tchau.